Saudações pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre espectrogramas utilizando a biblioteca librosa aqui no Python, tá? Estou usando o Jupyter Notebook como de costume e hoje é simplesmente isso, tá bom? Mostrar como é que faz para plotar um espectrograma. Vamos lá. Para agilizar o processo aqui, como vocês já viram em vários outros vídeos meus, eu coloco esses primeiros comandos para melhorar a nitidez, deixar aquela qualidade mais bacana nas imagens, garantindo que elas serão plotadas aqui no notebook. Faço também a importação dos pacotes que serão necessários para poder fazer isso daqui. Na verdade tem alguns aqui a mais que a gente não vai precisar realmente, mas enfim, vamos lá. E aqui também eu faço a importação desse arquivo Wave que eu tenho nesse diretório que eu estou trabalhando, tá? O nome desse arquivo aqui está indicado, a frequência de amostragem que é utilizada nesse arquivo também está indicada aqui, né? E eu jogo aqui dentro dessas variáveis. Como de costume, vocês já viram isso em outros vídeos meus também, beleza? Vamos lá. Aí aqui eu faço a exibição desse áudio, vou tocar aqui esses 8 segundos para vocês ouvirem mais ou menos do que se trata. Vamos lá? Certo? Beleza, então é isso aí, é uma musiquinha aí tocando de fundo e vamos colocar aqui agora os comandos necessários para poder ver esse espectrograma. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar uma figura e eu quero que ela tenha as seguintes dimensões, eu quero 12 por 5, tá? Tô falando aqui de polegadas, pessoal, 12 polegadas por 5 polegadas. Agora, o que eu preciso fazer? Eu vou colocar aqui os valores da minha STFT. Preciso calcular isso daí. O que é o STFT? É o Short Time Fourier Transform. Tá? Então eu vou calcular aí, eu vou fazer o espectrograma com base nisso. Preciso passar para o domínio da frequência, vou usar o STFT para fazer isso para mim. Só que a gente vai ver que existe uma certa inconveniência em se utilizar direto essa função. Então, em vez de eu colocar aqui a figura, vamos mostrar isso para vocês primeiro. Ó, vou fazer o cálculo disso usando aqui a biblioteca librosa. O STFT é a função que eu vou utilizar. A única coisa que eu preciso para fazer esse cálculo é o sinal dos dados, tá? Não preciso de nenhuma outra informação. Coloco aqui, só para mostrar para vocês os valores. E percebam, é isso que eu queria mostrar para vocês, ó. Essa é a inconveniência. Percebam, eu estou lidando aqui com valores que estão também nos imaginários, tá? Então eu tenho valores complexos e não é isso que eu quero. Na hora de plotar eu não quero isso. O que eu posso fazer então para lidar com isso? Bom, uma forma de fazer é usando essa função ABS, né, que vai calcular o módulo, ok? Então eu faço isso e aí eu sumo com esses valores complexos. Eu passo a ter os valores reais aqui, certo? Fica uma coisa bem mais convidativa para poder plotar no que eu quero. E na verdade é isso que eu quero mesmo, tá? É exatamente isso que eu quero plotar. Então eu já sei que é isso que eu vou utilizar. Só que eu preciso fazer o seguinte, eu preciso passar esses valores, né, para uma amplitude em decibéis. Como é que eu faço isso? Para minha sorte, o librosa também já tem uma função pronta para isso. Então eu posso colocar aqui librosa amplitude to dB e aí eu uso como argumento dessa função exatamente isso, tá? Então tá aí, já está prontinho para poder ser usado essa informação para plotar o meu espectrograma. Eu já tenho as amplitudes colocadas em decibéis, certo? Então eu vou utilizar isso daqui. Mas vamos lá, eu vou chamar isso daqui de D maiúsculo, só por uma questão de conveniência, porque a função que de fato plota, que vai mostrar de fato o espectrograma, ela é uma outra função, e ela é uma função um pouco grande, vocês vão ver, vai ficar uma coisa um pouco maior aqui na tela. Então, chamando de D, na hora que eu jogar ali dentro da função, não vai ocupar tanto espaço, fica uma coisa mais convidativa para vocês olharem e entenderem o que está acontecendo, tá? Então aqui, ó, librosa.display, tá? Porque
Por que que é assim? Dentro da biblioteca LibRose existe um pacote chamado Display e ali dentro tem uma função chamada SpecShow. Agora sim eu vou usar como argumento do SpecShow esse D maiúsculo, tá? Que são os valores da amplitude em decibéis que eu quero colocar, tá? E eu vou colocar aqui que no eixo X, tá? Existe aqui X_axis. Aí aqui eu quero colocar time para indicar que é ao longo do tempo, tá? Porque existe a possibilidade de você colocar por amostras, por exemplo. Em algumas situações é muito mais conveniente, mas não é o caso aqui agora, tá bom? Então eu vou colocar aqui tempo, e aí no eixo X, desculpa, no eixo Y, eu vou colocar que eu quero isso representado de forma linear, porque existe a possibilidade de eu marcar de forma logarítmica também, tá? Eu vou mostrar isso ainda agora para vocês, só vou terminar de fazer o linear primeiro. Marco, e o sample rate, tá? Vai utilizar o fs. Por que o fs? É a frequência de amostragem que eu usei aqui em cima a hora que eu fiz a leitura desse arquivo WAVE, tá? Então, estou indicando aqui, vai ser o 44.100. A gente está falando de hertz, beleza? Então isso é só para assegurar. Por quê? Por que é importante eu colocar isso? Deixa eu mostrar qual que é o padrão para vocês. Ó. Segurando o Shift e apertando o Tab 2 vezes, eu consigo ver quais são os valores padrão. E ó, o valor padrão aqui não é 44.100, é 22.050. Então significa que pode ter uma alteração nesse espectrograma, uma alteração para pior. Ele pode representar de uma maneira incorreta qual seria de fato o espectrograma correto dessa imagem. Então ele vai mostrar de uma maneira incorreta a informação. Não é isso que a gente quer. Então eu preciso colocar a frequência de amostragem correta, certo? Vamos lá. E agora, não é obrigatório colocar isso que eu vou colocar agora, tá? Vocês podem deixar só com o que eu coloquei até aqui, não incluir essa vírgula e nem o que vem depois dela, mas eu recomendo fazer. Por quê? Aqui eu vou colocar um color map diferente. Eu, particularmente, não gosto dos color maps padrão que costumam aparecer na maior parte dos programas, das linguagens aí que a gente usa, das bibliotecas. Eu, particularmente, detesto. Isso é uma questão de gosto, é uma questão de preferência minha. Pode ser que vocês não tenham problema com isso. Eu gosto de utilizar, por exemplo, o color map Jet, que é muito parecido com os de alguns que a gente costuma ver do pessoal que trabalha com MATLAB, por exemplo, tá? Mas, enfim, coloquem os que vocês acharem melhor aí, se vocês quiserem variar. Tem outro muito bacana também para trabalhar com isso, que é o CMR Map, tá? É muito legal também. Eu vou mostrar os dois aqui, vou mostrar mais um também, um terceiro, vai. E só vou terminar aqui o comando para vocês. Só para ficar um pouco mais bacana, eu também costumo colocar aqui as labels separadas, e você pode deixar com as labels padrão que eles colocam, no próprio pacote introduz, mas eu não gosto. Então eu vou colocar aqui de um jeito que eu acho mais convidativo, certo? Tá aqui. E vamos colocar uma color bar aqui ao lado, tá? Essa color bar é só para a gente ter uma noção da intensidade. E aí a gente pode colocar assim, ó, colocar um formato nela para a gente seguir um padrão ali na numeração que vai aparecer, né? E não ficar uma coisa sem padrão, que é desagradável para a gente, né? Então vou colocar aqui dessa maneira, só para garantir que vai ter esse padrão sendo seguido. Vocês já vão entender mais ou menos o que eu quero dizer com isso. Vou fazer o plot aqui, e olha aí, tá aqui o espectrograma sendo mostrado, tá? Vamos deixar ele um pouquinho mais largo, utilizando aquele comando plt figure, aí aqui dentro eu coloco fig size, vamos deixar 12:5, vamos ver como é que fica. Aí, ó, fica bem legal para a gente enxergar bem esse espectrograma. Mas eu falei que eu ia mostrar também para vocês como é que funciona com aqueles color maps diferentes, né? Tem, por exemplo, aquele CMR Map, eu também acho ele muito maneiro para poder ver isso daqui, ó. CMR Map. Aí, ó, é um espectrograma que eu particularmente acho muito legal.
Tem aquele GNU Plot 2 também. Também acho ele bem maneiro para trabalhar com essas coisas. Mas aí é lógico, né, pessoal? É uma questão de gosto. Tem aquele Magma, se eu não me engano, acho que o Magma acho que é um dos padrões aí, é um dos que costumam aparecer mais quando trabalha-se com Python. Mas enfim, vamos lá. Eu vou deixar aqui, por uma questão de gosto, eu vou deixar o GNU Plot 2. Vou deixar esse daqui, tá? Achei que ficou maneiro. E aí, vocês devem ter reparado aqui, né? Eu coloquei esse áudio especificamente porque ele tem um watermark e fica bem evidente quando a gente faz o plot dele usando o modo linear, né? Então aqui você pega frequências mais altas, daí ele acaba não afetando tanto a música na hora da reprodução. Geralmente é imperceptível para o ouvido humano para especificamente essa parte. Não essa região da frequência, porque a gente ainda ouve nessa região, mas para essa música especificamente, para esses instrumentos, acaba não afetando tanto, beleza? Aí eu vou mostrar aqui agora, tá? Tô pegando aqui, tô copiando essa parte aqui e vou mostrar utilizando, no caso, não linear, mas eu quero forma logarítmica. E aí na forma logarítmica é assim que a gente enxerga o espectrograma. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, lembra de deixar o like, compartilhar com seus amigos. Beleza? Um abraço.